Continuando a parte aqui do ggplot, né? Essa função aí chamada ggplot2, a gente pode usar a função ggplot, né, através desse pacote. E mostrando também do início, né, a gente tem um chat sheet, né, que é um mapa mental do que essa função faz. Esse mapa mental é bem fácil, né, de você conseguir na internet. Se você digitar chat sheet ggplot2 e você vai ter aqui mais ou menos tem as funções do que trabalha, né? Como eu expliquei no final da aula de plot, a função ggplot2 ela funciona através de camadas. Então você vai colocando os dados, você gera camadas e a partir daí você vai colocando mais camadas de acordo com o que você queira fazer no seu gráfico. É um pacote de gráfico que gera um resultado bom, né? Eu mostrei também na aula anterior do plot como que você faz para colocar já a resolução de 300 dpi, se você precisa salvar para um gráfico, para um arquivo, tá? Então só vocês conferirem lá. Deixa eu diminuir para não fechar a minha tela. Então você tem aqui, né, para você habilitar o pacote, como eu já mostrei, você usa essa função, esse pacote aqui que é o ggplot2, a função se chama ggplot. Esses aqui a mais são para gerar mapas, né, e outras coisas que a gente precisa associar com ele. Então aqui tem um exemplo, né, como eu já tinha mostrado para vocês também. A gente tem um exemplo XY e aí você coloca, tá vendo, os dados, coloca X, quem é X, Y é Y. Essa regra de primeiro X e depois Y, isso é normal para qualquer tipo de gráfico no R, tá? E depois você adiciona uma camada dizendo que você quer um geometPoint, tá? E aqui é para gerar o plot, tá vendo? X, Y. Uma estética bem normal. Então, se você não alterar nada, a estética que você vai ter é essa daqui. Tá? Aí, o mapeamento estético também, você tem X e Y com posições nos eixos, color para gerar cor das linhas, pontos ou bordas, fio para o preenchimento, size para o tamanho, shape para o formato dos pontos, que você usa um daqueles de 1 a 25 que tem lá no vídeo do plot, tipo de linha, transparência, tá vendo? E aqui é um gráfico meio que completo, tá vendo? Então você tem o ggplot, você tem as funções, o A é esse, tá vendo? Então aqui eu coloquei X display, o HY, né? Que isso daqui é do banco de dados que a gente tem de motores, né? De carros no próprio R. O color ele vai fazer por classe, tá vendo? Então ele vai colocar cores diferentes por classe. Como eu não especifiquei nenhum tipo de cor aqui no geometPoint, ele vai criar essas cores. E o tamanho eu coloquei do cilindro, ele também vai fazer tamanhos diferentes, tá vendo? E o geometPoint, como eu não coloquei nada, ele vai entender que eu quero bolinha, tá? Valores comuns de estéticas, né? Você tem o color e o fill. Você tem aqui, ó, eu posso tanto escrever como colocar o código, tá? Então você pode ver que aqui, ó, eu não determinei nenhuma cor fixa, né? Eu não escrevi nenhuma cor fixa aqui. Então ele pegou aqui e colocou color class. Agora, se eu quiser outra coisa também, posso fazer o tipo de linha que eu quero, né? Zero, nada, sólido. Não aparece linha nenhuma, sólido, dashed, que é esses pontinhos, dotted, dot dash, long dash, to dash, né, que são dois traços. Então, se você ver aqui, ó, eu coloquei linear tab dashed, que é esses tracinhos aqui. Tá? O tamanho, né, é o size, né, então você pode colocar aqui, ó, o tamanho que você quer, o geometPoint. Lembrando que para você alterar o tamanho do ponto, você coloca aqui, tá? O shape pode ser um daqueles símbolos. Você está vendo que aqui, ó, eu não especifiquei aqui, mas eu disse que eu queria que fizesse shape no class, tá vendo? E aí ele usou o shape para fazer tipos diferentes de acordo com a classe, né? Se é minivan, se é picape, se é né, de cada um desses aí. Você pode associar, quando você não quer associar uma variável a uma estética, ou seja, fazer ela em todo o trabalho, você pode usar fora, que é o que aconteceu aqui, ó. Nesse caso aqui, eu não associei, eu associei a estética. Então mudou de todos os tipos de classe, mudou por uma cor diferente. Ele determinou aqui uma cor, mas deixou bolinha.
Já aqui, ó, eu quero que todos os pontos sejam azuis. Então, eu tenho que colocar aqui em GeomePoint. Como eu não especifiquei o tipo de ponto, ele sempre vai trabalhar com esse ponto bolinha pequeno. Tá? Isso vai acontecer no plot, isso vai acontecer no ggplot. Tá? Esse tipo de ponto ele vai acontecer dessa forma. Agora eu vou falar um pouquinho das funções Geome, né? Eu dei essa resumida que eu já tinha explicado lá no final do vídeo. Aqui eu vou falar das funções Geome. A gente tem vários tipos de função Geome, tá? Por isso tem esse asterisco aí e eu vou falar sobre cada uma delas. Primeiro eu vou falar dos gráficos primitivos, tá vendo? Ó? Que é o Geome Blank, tá vendo? Então se você colocar, tá vendo? Ó, MPG, AS, se você não colocar nada, ou seja, Geome Blank, você não escrever nada, ele vai aparecer em branco, tá vendo? Não vai aparecer os pontos. Ele só vai aparecer a malha do tamanho que tem que ser. Agora, se você aparecer a curva, ele vai desenhar uma curva entre os pontos. Tá vendo? Ó? Então, eu coloquei x igual a 1, y igual a 1, xend igual a 2, yend igual a 2. Então, eu disse que começa em 1, termina em 1. E o ggplot, né, eu coloquei para fazer esse DF, que é esse banco de dados, mais uma curva. Então, eu quis fazer uma curva onde x é x, y é y, o x final é o x final, o y inicial é o y inicial e uma curvatura de 0.3, ou seja, fazer uma angulação de 0.3. Então, ele gerou a curva aqui. Tá? Eu poderia gerar essa angulação maior, eu poderia gerar essa angulação menor. Né? Se eu colocasse aqui 45 graus, né, ele faria uma reta. O GeoFPad, ele vai desenhar linhas conectando os pontos na ordem que aparecem os dados. Tá vendo? Então eu tenho esse banco de dados econômicos para gerar gráficos econômicos, como esses que a gente vê do pessoal que faz aí análise de investimento, né? E aí tem, ó, o X é a data e o Y é um play, deve ser dinheiro, tá? Tem que dar uma olhada aqui. E aí eu coloquei para fazer o GeomePatch, que vai fazer esse tipo de gráfico aqui, tá? O Geome Polígono, ele vai desenhar polígonos fechados, tá? Então eu criei aqui, ó, um com o 2, primeiro eu gerei, ó, o 1, então o 1 com 1, depois o 2 com o 3, depois o 3 com o 1 para fechar e depois o 2 com menos 1 para fechar o polígono. E aí, tá vendo, ó, eu escrevi aqui que eu queria o DF Poly, o AS XY, né, você pode somente também colocar assim. O Geome Polígono Fill é dentro, eu queria Light Blue, e a cor que vai fazer no final é o Black. Então eu tenho que usar a função Geome Polígono. Para eu fazer um retângulo, tá? Eu preciso falar qual é o x mínimo, o x máximo, y mínimo e y máximo e pedir para gerar o ggplot, né? Então primeiro eu sempre coloco aqui o banco de dados. Como a estética vai ter todo no Geome Rect, eu vou colocar aqui, ó, AS x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, Fill Light Green, Color Black. E aí ele vai gerar esse gráfico. Para eu gerar o intervalo de confiança, né, eu tenho uma linha e eu quero gerar a partir dessa linha, eu quero fazer um intervalo de confiança, tá? Então, ó, eu criei, né, um valor x de 1 a 10, y é o seno de 1 a 10, o x mínimo é o seno de 1 a 10 menos 0,2 e o y máximo é o seno. Eu fiz o ggplot usando esse Hable, desse data frame que eu criei, o AS é xy, mais o Geome Ribbon, onde o y mínimo vai ser y mínimo, y máximo, e eu quero que o intervalo de confiança seja esse aqui, Gray 80. E aí eu gerei isso aqui para o intervalo de confiança e isso aqui, tá, o Geome Line para gerar essa linha. Ok? Eu também posso fazer
segmentos de linha, tá? Eu posso adicionar linhas e retas em partes do gráfico, tá? Então esse abline, que é o mesmo que a gente viu lá na função plot para gerar uma linha, também aqui eu tenho o geom e abline, que vai adicionar uma linha reta com intercepto e inclinação definidos. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó como que eu fiz. Eu criei a primeira camada, que era o banco de dados MPG, o AS, o display, criei o geomePoint para gerar os pontinhos desse aqui. E mais um geome abline, um intercepto no 20, tá vendo? Ó? No 20, com um ângulo de 90. Então ele corta no 20, né? Se eu acrescentasse aqui mais, ele cortaria no 20, né? E o color vermelho. Então ele criou aqui a linha. Eu posso adicionar uma linha horizontal, tá vendo? Ó? Fiz o mesmo gráfico e adicionei uma linha no intercepto 25, tá? A cor é blue e o unitype é dashed, que é esse tracinho. Eu posso fazer uma linha vertical, tá vendo? Ela tá bem fininha aqui, mas eu tenho uma linha verde aqui, ó. Tá? Então eu também fiz a mesma coisa, gerei os pontos e o V-line eu fiz o intercepto no 3, que tá aqui, ó. Cor é green e o unitype é dotted, que é pontinho. Tá? Eu posso fazer um segmento, que é desenhar uma linha, tá? Então, ó, eu criei aqui, né, o x2, o y20 e o xend. Aí eu fiz o ggplot, que é a mesma coisa, gerei os pontos. Coloquei o gPoint e aí o gsegment eu usei esse banco de dados, coloquei o valor inicial, o valor final, color roxo e eu quero que seja do tipo seta. E aí vai gerar uma seta aqui. É legal para você fazer um apontamento, uma posição no gráfico que você queira. Tá? O GeoSpoke ele vai desenhar raios a partir de um ponto com ângulo e raios definidos. Então você pode gerar aonde você quiser, tá? Esse spoke aqui. Tá? Então eu criei para criar no x23, no y25, o ângulo é π sobre 4 e o raio é 1. Tá? Então pode ver que gerou aqui, ó, quase um raio de... Então eu fiz aqui, gerei de novo o ggplot, gerei o ggpoint e fiz com o geomspoke, né? Então eu fiz o data dfspoke, ASX, o ângulo, o radius e o color eu coloquei laranja, então ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Então ele começa no 3 e no 25, 3 e 25 e ele cria um ângulo aqui. Agora eu vou falar dos gráficos de uma variável. Eu posso gerar gráfico de uma variável, de duas variáveis e de 3 variáveis. Tá? Ó, então vocês... geralmente o mais comum, né, gráfico de uma variável e gráfico de duas variáveis. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico aqui. Tá? Os gráficos aqui de uma variável. Tá? Uma variável é quando você só usa um valor, né? Então você tem somente um banco de dados. Essa variável pode ser contínua, tá? Então você tem aqui, ó, tá vendo? Eu peguei desse banco de dados MPG só essa variável e eu quero que faça uma área, tá? Então eu vou usar statBin e o fill light blue. Então é um gráfico de área, que é um histograma preenchido. Tá vendo? É um histograma. Esse geometria vai chamar densidade de probabilidade, que é uma curva suavizada. Tá vendo? Então eu tenho o geome density do mesmo banco de dados. Eu posso fazer gráfico de pontos empilhados, que é o geome dot plot. Tá? Eu posso fazer similar ao histograma, mas usando linhas ao invés de barras, que é o Freq Poly. Tá vendo? Eu posso fazer um histograma clássico, que é o geome histograma.
que é esse daqui, tá vendo? Então, eu defini aqui o tamanho das classes, tá vendo? 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá vendo? Então, ele vai fazendo aqui. O fill orange e a cor da linha é black. Geometry que ele vai fazer um gráfico quantile, que é um gráfico que a gente faz para verificar a normalidade, tá vendo? Então, só usei GG aqui. E a variável pode ser contínua, que é uma variável que pode ter qualquer valor no intervalo de dados, ou pode ser discreta, que é quando tem um valor fixo, né? Então, eu posso gerar gráfico de barras, que eu posso fazer usando o geom bar, né, que eu tenho aqui. Então, eu tenho mpg, as, geom bar fill purple. Eu tenho duas variáveis. E aí, né, pode ser barra sim, pode ser barra transversa, aí tem vários tipos, né? Você também pode olhar no chit chat, pode perguntar. A gente poderia ficar horas aqui falando, mas a minha ideia aqui é mostrar um geral de coisas que a gente pode fazer no R. Tá? Duas variáveis, né? Eu tenho ambas contínuas, né? Então aqui, ó, eu já tenho duas variáveis, tá vendo? Ó, eu tenho CTY e HWY dessa função aqui mpg. E aí eu só fiz aqui, ó, geom.point, né, associou as duas variáveis e gerou um gráfico de dispersão. No Smurf, ele vai adicionar uma linha de tendência. Tá vendo? Como se eu fosse fazer uma regressão linear. Aqui e aqui ele mostra o intervalo de confiança. O geom.txt é para eu adicionar texto ou rótulos. Tá? Então, ou seja, eu fiz aqui e queria escrever no label o modelo. Só que tá vendo que não ficou muito bom. Tá vendo? Mas ele adicionou, tá vendo o modelo de cada carro aqui. Tá? Ou eu posso fazer dessa forma aqui também. Aqui ele escreve apenas. E aqui, ó, ele... Deixa eu ver o que mudou aqui. Outro aqui. Label model. Aqui é em forma de texto. E aqui é em forma de caixinha, né? Usando o Geom Label. Tá? Então é interessante que vocês vejam isso. Eu posso fazer neub nug, é só para marcar mais ou menos, tá vendo? Ele marca aqui onde eu tenho pontos, tá vendo? Então sempre onde eu tiver pontos, ele vai marcar aqui para eu poder ver mais fácil onde eu tenho pontos. O geom quantile, ele vai adicionar a linha dos quantis, né? Então ele adiciona aqui os quantis. O geom.jitter, ele adiciona ruído para evitar sobreposição de dados, tá? Então ele evita que um dado fique sobreposto no outro. Eu posso ter, além de ter duas variáveis contínuas, eu posso ter uma variável discreta e uma contínua, né? Então eu tenho aqui uma que é discreta, que são os tipos, tá vendo? Ó, sit, compact, mid-size, e eu posso ter uma variável contínua, que é uma variável de medição. E aí eu posso gerar um box plot. Tá? Eu posso fazer gráfico do tipo violino, que ele é formato box plot, só que ele é em formato de violino. Tá vendo? Quase não vejo, mas é interessante mostrar. Isso aqui. Eu posso fazer um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas ou barras, tá? Usando a função geom.col, que é a mesma coisa de um gráfico de barras, tá? Então tem muitos gráficos que são muito parecidos com nomes diferentes. E eu posso ter duas variáveis que ambas são discretas, tipo essa variável count, que vai contar, tá vendo? Ó? Então eu tenho far, good, very good, prêmio ideal, color, que é usando essa função aqui diamonds, né? Esse banco de dados diamonds, de diamantes. Eu posso ter distribuição contínua bivariada, né? Tá? Então eu posso ter uma variação no preço, na característica e no count, né? Então eu tenho esses diamonds, característica, preço. Então eu tenho duas variáveis aqui, uma que eu estou medindo o preço e a outra que eu estou fazendo a quantidade. Tá? Então eu caracterizo dessa forma aqui. Também posso fazer gráficos desses que a gente chama de curva de nível, né? Que eu tenho característica e o preço, e aonde mais alto vai aumentando aqui o valor e vai diminuindo, tá vendo? Então ele mostra aqui as proporções. Tá? Isso aqui é interessante para você fazer curva de nível do solo. GeomX
ele vai fazer aquela mesma coisa desse aqui, Paint 2D, só que ele vai fazer em formato hexagonal. Tá? E eu posso fazer com uma função contínua, usando a função tipo de área, tá vendo aquele gráfico do tempo no replay, usando esse geom área, ele vai fazer tudo, preenchendo a área. Posso fazer da linha, que é o mesmo gráfico aqui, só que só de linha, tá vendo? Eu posso fazer com um geom step, tá vendo? Que ele também vai fazer dessa forma. E eu posso fazer um geom crossbar para visualizar erros, tá vendo? Então eu tenho, ó, o DF, GRP, Fit, Fit-C, Fit mais C. E aí ele vai fazendo um gráfico de erros. Tá? Posso fazer esse mesmo gráfico aqui dessa forma, né, usando, sem ajustar desse modelo aqui, eu posso ajustar apenas dessa forma aqui. Posso fazer só uma linha. Tá? Posso fazer o ponto no meio, para indicar o ponto médio. E aqui para fazer o mapa, para usar o Geomap, tá? Para usar o Geomap, eu vou usar o data frame, vou usar a função mapa, eu vou usar essa função aqui, maybe underline data do state, tá? Que daí é dos Estados Unidos, você deve conseguir pegar o mapa de cada país, e aí eu vou fazer o geomplat date, maybe id igual state, tá? Então tá aqui, fill mother mais geomap é o mapa, e expandir os limites, tá? O x vai ser longitude e o y vai ser latitude, né? E aí ele gera o mapa aqui. Tá? E eu posso gerar geomes para 3 variáveis, né? Porque ficou falta, esse aqui era para ser 3.5. Tá? Mas depois eu acerto lá no gráfico. Então esses geomes são utilizados para representar 2 dimensões espaciais, geralmente x e y, e uma terceira variável através de cores. Então eu tenho longitude, latitude e uma terceira variável z aqui no meio. Tá? Ele também pode ser um raster. Tá? Eu posso fazer com raster também, tá vendo? Então x, y e o fio, o preenchimento é z. Aqui também, ó, eu não mostrei, mas eu só fiz o DF Z, tá vendo? Então x, y e o fio é z. Aqui para a curva de nível, tá? Desenha a curva de nível, que é o geome contour, tá? Para você fazer curva de nível. E esse aqui é para você fazer uma curva de nível, mas ela preenchida, tá? Então eu tenho aqui, tenho até a legenda aqui. Tá? Eu posso fazer estatísticas no ggplot 2, tá? Eu posso fazer então, o StarBin, que vai binarizar, ou seja, transformar em frequência, e eu posso fazer, ó, pegar apenas o banco de dados e usar o StatBin e fazer um gráfico de histograma, que a gente já aprendeu a fazer lá em cima também. Então vocês viram que existem várias funções no ggplot que faz a mesma coisa. Eu posso fazer contagem, tá, que vai equivaler ao geobar, tá? Então eu tenho aqui, tá? A diferença, tá, de um gráfico que a gente chama de histograma é que você tem uma variável contínua, e num gráfico do tipo barra, você vai ter uma variável discreta, tá bom? Então você tem aqui a densidade, né, para calcular, então você tem uma variável contínua, tá? O stat summary é para você fazer resumo, tipo média, moda, mediana, frequência, tá? Então você viu que aqui, ó, eu quero que ele faça a média, tá? O geome bar e o fill purple, então ele está fazendo a média por classe, ó. A média HWY. A função, ele plota uma função matemática, né? Então eu quero fazer x de menos 3 a 3 com o ASX igual a x, e eu quero que faça a função de densidade normal. Então ele vai tentar plotar um gráfico da normal. Tá? Ajuste de modelo de regressão, então eu tenho regressão linear, simples, múltipla, tá? E aí é só você fazer aqui, ó.
você coloca, né, quem é seu x e quem é y, né, para a gente ajustar o modelo de regressão é obrigatório que a gente tenha uma variável dependente e uma variável independente, e o stat método que eu quero é linear model. Se eu quisesse um modelo não linear, teria que ser NLS. Tá? Aqui é para criar o stat-QQ, é para fazer um gráfico de quantile, a gente já viu isso aqui anterior. O stat é para fazer acumulada empírica, isso aqui é muito comum quando a gente vai trabalhar com... Nossa, esqueci o termo estatístico agora. Tá? Mas quando a gente vai fazer... avaliar a mortalidade, tá? Existe uma técnica para a gente fazer essas análises, a gente usa gráficos desse tipo. Identidade, plota dados como estão, útil para dados que já estão prontos, tá vendo? Então ele só vai plotar aqui, ó. Você tem aqui x e o y e ele plotou aqui x com y. Agora eu vou falar um pouquinho das escalas que a gente tem. Você pode controlar os valores dos dados, tá, usando escala. Então você pode fazer, né, a escala aqui do lado, você pode fazer a escala contínuas, tá vendo? Então ó, eu adicionei aqui o x, o y e falei que a cor é CTY, ou seja, ele vai fazer uma cor diferente. Eu falei que todo mundo vai ser pontinho, eu não modifiquei os pontos como eu mostrei anterior, e eu quero essa escala de color contínuos, tá vendo? Então ele vai fazer uma escala de cor contínua. Eu posso fazer uma escala discreta, já é um pouco diferente, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa, xClass, fillClass, geomebar para fazer barrinha, e eu quero discreta, ele vai fazer uma cor diferente para cada barra. Tá? A escala manual é você que define a cor que você quer. É um pouco chato, porque se tiver muitas variáveis, você tem que ficar gerando uma cor para cada um. Mas também tem como fazer. Tá? Escalas aqui de cor e preenchimento. Tá? Escalas de cor e preenchimento. Então eu tenho... eu posso fazer aqui o gradiente de cor, tá vendo? Ó? Fiz x display, y HWY e o fio HWY. Fiz em tile, né, eu quero que faça esse tipo de gráfico, e o gradiente eu quero que vá do branco ao azul. Então tá aqui, do branco ao azul. Eu defini esse gradiente. Eu posso fazer esse skill fill gradiente 2 é para o gradiente com ponto médio. Tá? Então ele vai fazer aqui, ó, eu quero... peguei os mesmos dados, fiz o mesmo tipo de gráfico Tyler e coloquei aqui, ó, low começa do vermelho, o meio é branco e termina no azul, tá? E aí o midpoint é no 20, tá? Então aqui é o midpoint. Esse Fill usa paletas do pacote R-Color Brewer, tá? Então aqui, ó, ele vai usar a paleta 7.2, que é uma paleta já pronta, é um tipo de paleta que a gente usa para fazer uma quantidade de paletas de cores maiores. Tá? Escalas para tamanho e forma, né? Eu posso determinar aqui, como eu já mostrei para vocês, a gente pode fazer, ó, tá vendo? Uma escala que vai de 1 até 5, né? Então daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fiz o geometry point e gerei scale size. Posso fazer esse scale shape manual, né? Então, ou seja, eu determinei o display, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz o H, fiz o shape, que é o DRV, tá? Então ele vai colocar aqui de acordo com o C4, o CF e o CR, tá? E ele vai pegar aqui, ó, o geometry point, tá? E scale shape valores 0, 1 e 2, tá? Então ele fez aqui, ó, ele gerou o 0, 1 e o 2, de acordo com a escala que eu tenho lá. Escala para o eixo, tá? Eu posso transformar o eixo X ou o eixo Y numa escala logarítmica, né? Se for o Y, é só colocar scale Y log 10, tá? Lembrando que log 10 é o log base 10, que no Brasil é o que a gente chama de log base 10. Quando a gente fala em log no Brasil, seria esse log. Nos Estados Unidos, quando a gente fala só log,
é o log neperiano, nosso log neperiano. Escale 1 reverse vai inverter o eixo Y, né? Então ele vai começar daqui em vez de começar daqui. Escalas para data, eu posso usar eixos que tenham datas, tá vendo? Então tá aqui, mas aqui é muito ruim, ficou muito junto, né? Teria que aumentar um pouco o espaço aqui. Isso aqui tudo dá para mexer, tá? No R, tá vendo? Ele quebrou de 6 em 6 meses, tá vendo? Teria que ser de 1 em 1 ano para ficar bom. As facets, tá? Que é o 3.5.2. É para você fazer facetas, é para você gerar pequenos mini gráficos, tá? E você usa isso usando Facet Wrap. Então, ou seja, tá vendo? Eu peguei o MPG, o Display, o H e fiz o Geometry Point, e a faceta web é por classe. Então ele pegou o Display, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó, aqui é o Display, aqui é o H, e ele fez para cada tipo, tá vendo? Sitter, Compact, Mid-Size, e rodou cada um. Tá? Isso é bem legal. O Facet Grid, ele vai criar uma grade com base em 2 variáveis, tá? Então ele vai criar aqui, ó. Eu fiz o display, o HWY, fiz o Geometry Point, só que eu quis que fizesse o DRV em função do cilindro, tá? Então eu tenho DRV aqui e cilindra aqui, tá? Então é como se você gerasse 4 variáveis no mesmo gráfico, tá? Você pode fazer o Facet Grid com escalas livres, permite que cada painel tenha escalas próprias, tá vendo? Ó? Então eu fiz aqui, só que cada um dos painéis aqui, ó, tá vendo? Então para o primeiro ficou uma escala, para o segundo ficou outra escala, para o terceiro ficou outra escala. Você gerar. Agora eu vou falar dos temas que a gente fez. Os temas são esses planos de fundo, tá? Que a gente tem aqui, ou seja, a aparência dos não dados. Até agora a gente falou dos dados. Agora a gente vai falar da aparência dos não dados, tá? Então eu tenho temas prontos, como o tema Gray, que é esse padrão aqui, cinza com essas linhas, tá vendo? Então você coloca aí, ó, tema Gray. Ou se você não colocar nada, é o tema que vai aparecer, né? O default. Você pode colocar um fundo branco com grade, que não é muito usual. O mais usual, esse aqui também não é muito usual, né? Com essas linhas, que é o tema minimal. O tema mais usado que a gente usa, tá? É o tema sem essa linha aqui, tá? É o visual limpo e sem grades, né? Esse aqui ainda apareceu com um pouquinho de grade, tá? Aí você tem o estilo tradicional, que é o clássico, os 100 elementos gráficos, que geralmente é o que a gente utiliza. Aí tem tema light, tema dark, tem vários temas. E você pode personalizar o tema. Você pode alterar elementos individuais usando o tema, tá? Então, tipo assim, isso aqui seria um gráfico que a gente utilizaria, tá vendo? Ó? Então, eu tenho o tema, o plot title, tá? Vai ficar aqui em cima, consumo vezes cilindrada, depois você coloca o GG title e aqui, tá? O tema é só para colocar o tamanho 16 e negrito. Depois os axis title, o cor é blue do X, por isso que está aparecendo aqui. E o painel background é um yellow bem clarinho, tá? Um amarelo bem clarinho aqui. E aí depois o GG title eu coloco aqui. Posicionamento da legenda, tá? Você pode colocar a legenda na posição que você quiser. Se você só escrever legend, a legenda vai aparecer geralmente aqui. Mas vamos supor que eu queira colocar ela embaixo, tá vendo? Então você pode vir aqui no tema e colocar a legenda abaixo. Tá? Você pode usar top, bottom, left, right ou nenhum para remover a legenda ou não colocar legenda, né, se você quiser. Rotação e título dos eixos, né? Você pode colocar aqui, ó, o título ângulo de 45 graus e ajustado em 1, então eles vão ficar aqui, ó, tá vendo? No X, tá vendo? Eu quero o ângulo de 45 graus, então ficou aqui. Label e Legends, né? Como eu já falei para vocês, controla título, subtítulo, legenda, rótulos, anotações. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar o lápis, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, usando o GG
aqui para colocar o ggtitle, mas eu também posso fazer assim, ó. Tá vendo? Então eu vim aqui, escrevi um título, ó, lábios, o título, o subtítulo, o X a cilindrada, o Y, o consumo na estrada, o color, classe do veículo e caption. E aí fez dessa forma aqui. Tá? Então você pode fazer e gerei e coloquei ainda a fonte, tá vendo? E a fonte vai ficar aqui. Você pode usar o ggtitle para outra forma de adicionar o título, que eu já mostrei lá, título principal e o subtítulo. E você pode anotar alguma coisa no gráfico que você queira anotar. É só você colocar aonde você quer. Você quer dizer que você quer adicionar um texto, você quer dizer aonde que esse texto vai entrar, e aí você vai escrever e aí vai aparecer aqui. Então você pode escrever qualquer coisa que você quiser no gráfico, né? Uma coisa que você só quer que apareça ali. Você pode controlar a legenda ou ajustar com GIDs, tá? Então se você colocar color nenhum, não vai aparecer nenhuma legenda. E aqui você pode posicionar a legenda também usando aqui, né? Que eu já tinha mostrado aqui anteriormente. Você pode personalizar a sua legenda, tá vendo? Ó? Então você quer que dentro desse display aqui apareça a categoria A, B, C, D, F. Aí ele vai aparecer o tanto que é A, o tanto que é B, o tanto que é C, o tanto que é dentro do próprio gráfico. Tá? Então você consegue fazer isso aqui. Geom bar, tá vendo? Discrete por categoria, categoria A, B, C, D, F, G. Você pode fazer o sistema de coordenadas, né? Você pode criar uma coordenada cartesiana, que é essa normal que a gente utiliza, tá? Então você tem aqui, ó, você pode definir onde você começa, tá vendo? Ó? Para o gráfico ficar maior, então você faz um zoom sem comprometer o gráfico. Você pode criar a coordenada fixa, que vai manter uma razão fixa entre x e y. Isso não é muito bom, né? Mas dá para você fazer. Você pode inverter os eixos, tipo assim, eu quero fazer um box plot, mas não desse padrão que a gente faz. Então eu usei o Geom box plot, só que eu quero que fique aqui na horizontal e não na vertical, como a gente é acostumado a fazer. E eu posso fazer esse famoso gráfico de pizza aqui, né? Que é para fazer coordenada polar, tá vendo? Então eu fiz, o x é o factor 1, o fill é o class, o geom bar o id1 e a coordenada polar é o θ. E aí ele vai gerar aqui, ó, desta forma. Aplica transformações, né? O coordenada trans vai aplicar transformações, né? Tá vendo aqui eu uso log 10, que é aquele mesmo que a gente usou para fazer o log lá em cima. Então ele transformou aqui no log. O Quick Map vai manter uma proporção realista para mapas, né? Então usando aquele mapa date que tinha, que é o state, long lat group, polígono light blue, color white, e ele vai gerar aqui um mapinha. Tá. Eu também posso fazer um ajuste de posição, ou seja, eu controlo os geomes que ocupam o mesmo espaço, como eles são organizados. Então eu tenho aqui o stack que vai empilhar os elementos, né? Então, tá vendo? Ele vai mostrar a proporção que é desse, a proporção que tem desse em cada tipo. Tá vendo? Então, eu fiz aqui a posição stack. Eu posso fazer usando o position fill, que ele vai fazer a mesma coisa do de cima, só que ele vai deixar todo mundo igual. Todo mundo como se começasse em 0 e terminasse em 1. E o Dodge coloca os elementos lado a lado, tá? É diferente, né? Geralmente é mais comum a gente utilizar esse tipo aqui. Tá? E a posição filter adiciona ruído aleatório para evitar sobreposição de pontos. Como eu já falei, algumas vezes pode dar sobreposição, então ele cria um ruído aqui para você não ver sobreposições. Tá vendo? Desloca elementos, geralmente usado com Geometeixo ou Geomlab. Tá vendo? Então ficou aqui, ó, como eu tinha dois, né, ficou subcompact e compact, para eu poder conseguir ver todos os tipos. Ajuste manual, né? Então eu posso fazer aqui, ó, eu posso criar a posição manual, 0.8 de cada um, né? Criar
class, o fio DRV, mas eu criei uma posição aqui de 0.8. Tá vendo? Ó? Então sobrepôs aqui, quando tem sobreposição, sobrepõe 0.8. E eu posso fazer um zoom, tá? Que é aquele jeito que a gente já mostrou, né? Que eu já mostrei lá anterior, que você pode criar, tá vendo? Eu começo do 2 até 5 e do 15 a 35 para aumentar o gráfico. Isso é bom, né? Não interfere, se não cortar. O xlim e o y corta os dados fora do intervalo, essa função já vai remover. Então, se eu colocar aqui, ele remove coisas que estão fora do padrão. Tá? Outra forma de limitar o eixo, também corta os dados, né? Eu fazer dessa forma aqui, né? Escala contínua. Agora eu vou falar de quando usar Quad Cards, quando quiser apenas dar zoom, use xlim, y ou escale quando quiser realmente filtrar os dados. Tá? Então, se você quiser só tirar tipo espaços em branco, você pode usar o X-Cartese. Se não, você usa os outros se você quiser cortar dados que não vão ser relevantes. Agora eu vou mostrar outros tipos de gráficos que a gente tem. A gente tem esse mapa de calor aqui, tá? Que é o heat map, né? Então, ó, alguns usando a função ggplot, alguns não usando a função ggplot, tá? Então eu tenho aqui, ó, o table, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu estou usando data frame, class e drv, call names, class, drv, count. Então estou fazendo aqui o data, class, drv, count, geometry tiler, scale fill gradient, branco até o vermelho, e eu estou usando aqui o labs título mapa de calor, tá vendo? Então ele vai gerar aqui mostrando a partir da contagem, né? Do SUV e do DRV aqui ele vai de acordo com a contagem colocando as cores. Eu posso ter um gráfico de caixa ou de caixa estreita, que é um box plot, né? Eu também já mostrei ele anteriormente, que você vai fazer usando a função ggplot para colocar os dados e quem é x e quem é y, definir. O geomeplot aqui está fazendo um tamanho de 0.3 e usando skyblur, e eu fazendo um título aqui, tá? O gráfico de Pareto, tá? Que é quando você gera aqui eu estou fazendo um gráfico acumulado, né, que é o gráfico de Pareto, e uma distribuição, tá? Então você faz essa distribuição e depois gera o gráfico de Pareto, tá? Um gráfico de pizza, que é o gráfico de setores, tá? Que eu também tenho aqui, ó. Criei, né, contagem das classes, né, usando a função lá do Tidyverse, né? Criei aqui, x é a contagem, né? O y é n, e aí eu usei identidade 1, coordenada polar a partir do y e um gráfico de setores. E o tema, tá vendo? Ó, void, que é o tema em branco, geralmente é o tema que a gente utiliza, tá? Um tema normal. Eu posso fazer esse gráfico, esse tree map, que ele vai mostrar o tamanho, né, do que mais tem, ele vai caracterizando um quadrado. Um gráfico de funil, que ele mostra do menor para o maior, né, da quantidade, então ele vai fazendo um funil, que a gente chama. Mini gráficos, né, que eu fiz usando o Faceted Wrap, tá vendo? Que é aquele mesma coisa que a gente já mostrou. Esse aqui, né, é um pouco diferente do aqui, né, esse aqui é um gráfico de rosca, né, para as classes dos veículos também, tá vendo? Então eu fiz o Donut, que é a contagem, Donut Data, fiz o Mutate, que é a proporção n dividido por m, o y máximo eu somo essas proporções, e o y mínimo é 0, tá? E o y máximo menos 1. Aí eu coloquei o Donut, Donut Data, o AS, y máximo, y mínimo, x máximo 4, x mínimo 3 e Fill Class. Fiz o Geomi Rect, coordenada polar y, xlim 2 e 4, tm void e o gráfico de rosca. Tá? Então ele gera um gráfico de rosca dessa forma.
Eu posso fazer um gráfico velocímetro, tá? Que foi simulado no ggplot2, tá? Então eu fiz aqui, ó, start 0, 40, 70, final 40, 70, 100, label baixo, médio, alto, fill green, orange e red, tá? Então, ó, tá vendo como que são as camadas? Primeiro eu peguei o banco de dados, que é esse aqui. Depois eu fiz o geom_rect, y mínimo igual a 0, y máximo igual a 1, x mínimo igual a start, x máximo igual a end, fill. Geom_test, ASX start, mais end menos start, sobre 2, y1.2, label e size tamanho 5, x limite, coordenada polar, theme void, lib, títulos e scale identidade. E aí ele vai fazer. É como se fosse um gráfico de pizza. Esse gráfico aqui que é explosão solar, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ele ficou bem grande esse gráfico. Tá? Tá? Eu vou mostrar primeiro ele aqui, tá? Que ele é um gráfico que você criou, total, categoria A, B, C, D, sub 1, parents total, categoria A, categoria B, B, e aí eu criei esses valores, tá? Então eu criei. Aí eu fiz label, parents, values e tipo sunburst, usando essa função, plotly, tá? Então essa função não é feita, esse gráfico não é feito. Mas se eu criar aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu sei que o sub 1 tem 20, a categoria B é 40, o sub 20, tá? Então ele é um gráfico que a gente chama de explosão solar. Tá vendo? Então, se eu colocar aqui o total é 100, aqui é 40, aqui é 60, desses 60, aqui é 30. É um gráfico interativo, ou seja, só consigo fazer HTML, né? Não dá para eu fazer esse tipo de gráfico e tentar rodar ele no PDF, né? Então não é um tipo de gráfico estático, é um gráfico de tipo dinâmico. Tá? Eu também posso fazer essa correlação, que é um gráfico bastante usado, usando o ggcoreplot. Tá? Então tá vendo? Ó, eu tenho aqui o library ggplot2, ggcoreplot, e eu fiz aqui, ó, data mtks e core mtks, e aí ele vai fazer um gráfico de correlação, né? Correlação negativa menos 1 e a correlação positiva 1 vai passando, e aí vai mostrando aqui as correlações. Eu também posso fazer um gráfico assim, aqui mostra todo mundo, né? Quem está acima, né, da linha, né? Porque vocês podem ver que todo mundo aqui é 1, tá na linha aqui, ó, todo mundo 1. Então acima e abaixo vão ser iguais, só mostrando. Eu posso fazer só metade, colocando os valores, tá vendo? É melhor, eu acho esse daqui melhor para fazer, né? Tá vendo? A diferença é que eu peguei aqui, GG, coloquei a cor, TKs, HC order tree, tipo lower, para aparecer só a parte de baixo, né? Eu poderia aparecer só a parte de cima também, mas é mais comum a gente fazer aparecendo a parte de baixo. E o color aqui é para usar esse branco e esse. Aí saiu do azul, branco e vermelho. Tá? Eu posso fazer visualizações avançadas, né, usando o patchwork. Tá? Então tá vendo aqui, ó, o ggplot. Daí então eu fiz MPG, display e fiz o P2 e combinei os gráficos P1 e P2 utilizando essa funçãozinha que é o patchwork. Tá? Gráficos interativos, então esse plot você consegue fazer gráficos interativos, tá vendo que você passa a seta e consegue ver o que você quer utilizando essa função, tá vendo? ggplotly. Eu posso fazer mapa simples usando o SF e o ggplot. Tá vendo? Então eu peguei aqui, transformei esses pontos. Depois eu peguei o mapa dos Estados Unidos, né, que são os dados, coloquei verde e coloquei um título, que é um mapa simples com ggplot2. Tá? Mas na aula que a gente for fazer de geoestatística eu também vou falar um pouco mais sobre isso. A gente pode fazer uma customização profissional, né? Eu pedi aqui para fazer, mas usando a maior paleta de cores, não achei bonito isso aqui, tá? Não é realmente o que a gente faz no Brasil, mas dá para você mexer bastante, tá vendo? Você pode, quando você for fazer uma palestra, né, para deixar mais divertido, você pode mexer com cores, tá vendo? Alterar as linhas para ficar diferente, fazer bem coloridão. Então aqui eu usei bastante coisa, ó.
usei o banco de dados MPG, o display, a color class, aí fez aqui. O tamanho do ponto é 3. O tema é economist, tá vendo que esse aqui é um gráfico econômico. Scala core é o palette 7.1 e o título customização profissional. Eu posso exportar, tá? Usando o ggshade você pode salvar o gráfico em PDF, tá? Você pode salvar em PNG e você pode salvar em JPEG, tá? Aqui eu vou mostrar como insere uma figura, tá? Então para você eu vou abrir aqui o R rapidinho para mostrar como que insere essa figura. Geralmente, para você inserir uma figura, essa figura tem que estar salva no seu diretório de trabalho, tá? Você não consegue salvar essa figura se ela não tiver salvo no seu diretório de trabalho. Tá? Então isso eu vou... Espero que não demore muito para abrir o R. Só para eu mostrar como que insere essas figuras diretamente no R. Aí eu trabalho com RStudio, né, geralmente para fazer essas funções, tá? E eu estou fazendo para renderizar no R Markdown. Tá? Então, ó, para gerar para eu trabalhar com figuras, tá vendo, no R Markdown, para você inserir uma figura é bem simples, tá? Você coloca assim, ó, Kinetic, include graphs, árvore, ponta de... Essa árvore tem que estar salvo no seu banco de dados. Aqui você determina, tá, o tamanho que você quer que mostre, né? O tamanho que fique centralizado. Então ela está aqui, ó, tá vendo? Você também pode personalizar, tá vendo? Ó? Você pode personalizar também dessa forma. Div Align Center, imagem CRC árvore TIFF, width 50%, e div embaixo escrever o título da figura. Tá vendo? Então você pode vir aqui e colocar o título da figura embaixo. Você pode combinar uma figura, tá vendo? E um gráfico. Tá? Como que eu combino? Tá? Então você pode fazer, ó, utilizar table, né? E aí você coloca tr, td, tá? Isso são funçõezinhas programáveis, tá? Imagem crcj o if de 250px, né? Aqui eu coloquei o id de 50%, aqui 250px ficou bem pequenininho, né? E depois eu adicionei um gráfico no ggplot2, tá vendo? E aí gerou aqui esse meu gráfico com essa figura. Eu poderia ter aumentado aqui o tamanho da figura também. Tá? Então você tem vários recursos que você pode fazer com figuras. A única questão é que quando você vai colocar uma figura, essa figura você tem que salvar na pasta onde você está rodando esse R Markdown. Tá? Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar, ou se ficou alguma dúvida, ou se vocês querem que eu faça vídeos menores sobre cada parte, vocês me falam aí que eu vou fazendo.